Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Neste programa você acompanha uma reportagem do trabalho realizado pelo Centro da Família Sagrado Coração de Jesus. E ainda vai ver uma reportagem sobre o encontro de lideranças do setor Juventude em Brasília. Começa agora o nosso Encontro Semanal. O Centro da Família Coração de Jesus é uma obra social da Arquidiocese de Goiânia. Ele é administrado pelas irmãs do Instituto Coração de Jesus e sua missão é orientar as famílias. É presente de Deus, é no céu já aqui, um amor mora ali e se chama família. O Centro da Família está localizado no setor central de Goiânia. A sua missão é servir a família com orientações e aconselhamentos. O centro atende por ano aproximadamente 5.000 pessoas. Nós temos atendimento psicológico aqui, nós temos também o grupo Paternidade Responsável, né? Tem uns cursos que acontecem aqui, 2 encontros por ano, e depois os casais acompanham semanalmente esses casais que vêm para orientação. Atuante desde 2010, o Centro da Família Coração de Jesus é administrado pelas irmãs do Instituto Coração de Jesus, uma comunidade religiosa de mulheres consagradas a Deus e a seu serviço na igreja. Para nós, assim, é mais do que urgente e necessário, né, favorecer e ser um apoio, né, para as famílias que nos procuram, e também de estarmos aqui à disposição para mostrar que a família é um bem, que a família é um dom de Deus e que nós estamos aqui para colaborar, para zelar por este bem precioso que é a família. Durante o noivado, Jurema e Marcos foram instruídos por um padre a procurar o Centro da Família. As orientações ajudaram a entender e praticar, segundo as determinações da Igreja, os métodos naturais para espaçar o nascimento dos filhos, quando isso se torna necessário. Quando nós ficamos noivos, com o conhecimento que nós tínhamos que, como casal católico, cristão, nós não poderíamos fazer uso de métodos contraceptivos no casamento, então nós procuramos algum lugar que pudesse nos dar instrução do método de Billings, que é um método natural que é sugerido para casais cristãos católicos. Há 3 anos e meio, o casal procurou orientações no Centro da Família como participantes e, após o casamento, foram convidados a serem orientadores para novos casais que buscam a paternidade responsável. Como casais que, quando nós procuramos quando éramos noivos, fizemos o curso, que foi um final de semana, e depois tivemos orientações durante 6 semanas seguidas para acompanhamento dos métodos naturais. E depois que nós casamos, nós fomos convidados a participar do projeto como orientador do método de Billings. Casados há 3 anos, a família de Marcos e Jurema recebe o fruto do amor, o seu filho Arthur. O Centro da Família tornou para eles uma extensão de sua casa. O Centro da Família, ele passou a ser para mim e para minha família uma extensão da nossa casa. Aqui nós partilhamos o projeto de Deus dentro da nossa família, para os casais que nos procuram e para os casais orientadores também. Há uma grande partilha de vida, uma comunhão e uma participação de todos para que nós possamos crescer juntos nas alegrias que nós vivemos como família e também nas dificuldades. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar. Gloria in excelsis Deo. Como dizia no mês da Bíblia, a igreja nasceu para evangelizar.
A igreja não nasceu para ficar na sacristia, mas para ir ao mundo inteiro, até os confins da terra, disse Jesus. Até os confins da terra. E não uma vez por ano, nem um mês do ano, e nem um ano somente, ou num século, uma geração. Mas todas as gerações deverão conhecer a palavra de Deus, e todas as nações, ide pelo mundo inteiro, portanto, todas as nações, raças e línguas deverão conhecer o anúncio do Evangelho. Então, esta igreja missionária, a igreja que o Papa fala, igreja em saída, a igreja sempre se movimentando, encontrando recursos novos, meios novos para o anúncio da palavra de Deus, para a missão. A missão da igreja, ela é espiritual, portanto chama as pessoas para o encontro com Deus, na oração, na evangelização, mas ela também é uma missão de transformação do mundo. A igreja tem a doutrina social, tem uma luz própria, que é a luz de Jesus, que ilumina todas as realidades deste mundo. A história não passa de um amontoado de fatos aos que se fazem desatentos, mas se torna motivo de ação de graças quando encarada como história de salvação. Deus não se faz indiferente aos que se abrem à sua ação, permitindo-se, no trilhar de seus dias, serem conduzidos pela providência divina. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. África es un continente rico, pero la riqueza más grande, más valiosa de África son los jóvenes. Ellos deben poder elegir entre dejarse vencer por la dificultad o transformar la dificultad en una oportunidad. El camino más eficaz para ayudarlos en esta elección es invertir en su educación. Si un joven no tiene posibilidades de educación, ¿qué podrá hacer en el futuro? Pidamos para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países. Hoje, no quadro As Razões da Fé, temos a participação de Ana Cláudia Couto, da paróquia São Sebastião, em Bonfinópolis. Padre, é correta a expressão a igreja é santa e pecadora? É uma grande alegria ter a sua participação no nosso programa, Ana Cláudia. A sua pergunta se refere a uma expressão muito conhecida no nosso tempo. A igreja é santa e pecadora. Vou começar a responder a essa pergunta a partir da ideia de que uma afirmação não pode contradizer o conceito.
Por exemplo, se temos uma sala iluminada, nela não pode haver trevas. Se alguém diz uma mentira, não pode haver nela a verdade. Isso se dá quando dois conceitos são contraditórios. A presença dos dois em uma mesma realidade torna a ideia nula. É impossível haver ao mesmo tempo luz e trevas, verdade e mentira. Apoiados na lógica e nesta reflexão, podemos dizer acertadamente que a Igreja não pode ser ao mesmo tempo santa e pecadora, visto que as duas ideias se contradizem. Quando professamos a nossa fé, tanto no símbolo apostólico como no símbolo niceno-constantinopolitano, o artigo da fé que fala da Igreja nos diz que cremos na Santa Igreja Católica. A Igreja é santa porque Deus Santíssimo é seu autor. Cristo entregou-se por ela para santificá-la e dar a ela a capacidade de santificar os seus membros. Do lado aberto de Cristo na cruz, jorrou para nós as fontes da vida e santificação. É também do coração de Jesus Cristo que nasce a Igreja. O Espírito Santo vivifica a Igreja na caridade. Portanto, nela se encontra a plenitude dos meios de salvação. Pelo batismo, somos inseridos na vida de Cristo e fazemos parte do edifício espiritual que é a Igreja, o corpo de Cristo. Isto significa que cada um de nós temos vocação à santidade. Santidade a qual somos chamados por Deus a participar. Acontece que nem sempre damos uma resposta positiva a esse chamado e deixamos que o pecado entre em nossa vida, invada o nosso coração e estabeleça o rompimento do amor em nós. Se pensamos que cada um de nós somos parte desta Igreja e se nós somos realmente pecadores, logo pensamos que o nosso pecado é pecado da Igreja da qual fazemos parte. Mas isso é um grande equívoco, porque o que move a Igreja é a caridade, ou seja, o Espírito Santo. E quando agimos impulsionados pelo pecado, rompemos com o amor e não agimos impulsionados por Deus. Nossa atitude é um reflexo da nossa própria concupiscência e pecado. É fato que somos Igreja. É também verdade que somos pecadores. Portanto, enquanto caminhamos para Deus, somos uma Igreja com uma santidade em construção. Gostaria de salientar também que Nossa Senhora é a imagem perfeita da Igreja, sem ruga e sem mancha. Nela, a Igreja é toda santa. Para nós, ela é um modelo a ser seguido. Concluindo esta reflexão, quero ainda afirmar que a Igreja é santa e não pecadora. Pecadores somos nós, mas no caminho de santidade ao qual fomos chamados. Faça também como Ana Cláudia Couto. Envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o nosso WhatsApp 99174-9290 e esteja sempre pronto a dar a todos as razões da sua fé. Aconteceu em Brasília o 14º Encontro Nacional dos Responsáveis Diocesanos da Juventude. O evento teve como tema a mística e eclesiologia do Papa Francisco na evangelização da juventude a partir do projeto ID. Acompanhe a reportagem. O 14º Encontro Nacional dos Responsáveis Diocesanos de Juventude reuniu padres, religiosos, religiosas e leigos adultos que trabalham com a juventude no Brasil. Monsenhor Antônio Catelã, assessor da Comunicação Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé da CNBB, fala sobre o tema A Mística e a Eclesiologia de Papa Francisco na evangelização da juventude a partir do projeto ID. Nesse encontro nacional, que foi organizado pela Comissão Parolaicar para a Juventude da CNBB, para assessores e adultos que acompanham os jovens nas dioceses, o projeto foi revisado, estudado, sob uma perspectiva, que é a perspectiva da espiritualidade e da eclesiologia do Papa Francisco. Isso não modificou o projeto já está escrito, já está entregue, mas ajudou com que o projeto fosse lido numa perspectiva unitária, percebendo que, no fundo, em cada um dos 5 eixos, se requer e há elementos presentes de uma espiritualidade que motivam as ações que estes eixos vão levar à ação em cada diocese.
O amor às pessoas favorece o encontro em plenitude com Deus. É iluminados por esta palavra e também com o testemunho do Papa Francisco que a juventude no Brasil é encorajada por meio do projeto ID a ir e fazer ecoar a palavra de Deus a toda a realidade juvenil. O encontro reuniu aproximadamente 200 participantes de várias regiões do Brasil. Ugli Gomes, assessor do setor da juventude da Arquidiocese de Goiânia, participou do encontro de liderança em Brasília e nos fala sobre seu aprendizado e motivação para novos projetos com jovens em Goiânia. Nós temos a perspectiva de levar para a Arquidiocese de Goiânia algo que de fato vai fazer a diferença, que nós vamos poder unificar esses jovens e ir ao encontro deles, porque não adianta nós esperarmos só eles virem até nós. Nós precisamos ser protagonista. O Papa Francisco vem falando muito isso, que o jovem precisa ser o protagonista, né? O protagonista juvenil. Então é isso que nós precisamos sair daqui desse encontro motivados a fazer na nossa arquidiocese. Érica Rodrigues, da Diocese de Lusiânia, participa do evento nacional pela segunda vez e destaca a importância do encontro e a atenção e o carinho que a Igreja Católica no Brasil tem com a juventude. Especialmente porque é nesse ambiente que eu percebo todo o cuidado, carinho e atenção que a Igreja do Brasil, né, a Igreja Católica no Brasil, tem dedicado à juventude. Esse ano a gente refletiu basicamente dentro do projeto ID 3 cartas do Papa, né, que podem ser como luzeiros para ir iluminando os nossos projetos, as nossas ações a partir do ID. E foi muito rico ouvir, né, do Monsenhor Catelan sobre essas 3 cartas, porque já são extremamente ricas e a partir da leitura dele também agregou bastante conhecimento, bastante reflexão sobre a nossa prática de evangelização com a juventude. A intercessão é uma oração de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Interceder, pedir em favor dos irmãos, é próprio de um coração que fez uma experiência com a misericórdia de Deus. Em Fátima, Nossa Senhora revelou aos pastorinhos a necessidade de rezar o terço todos os dias. Rezar o terço é aproximar-se da Mãe e, assim, aproximar-se de Deus. Rezemos sempre sem cessar, para que muitos se aproximem de Cristo, nosso Senhor, ouçam sua voz e respondam ao seu chamado. Assim, cada dia mais, a Igreja terá sacerdotes segundo o coração de Jesus. Vale a pena dizer sim a Ele. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. África es un continente rico, pero la riqueza más grande, más valiosa de África son los jóvenes. Ellos deben poder elegir entre dejarse vencer por la dificultad o transformar la dificultad en una oportunidad. El camino más eficaz para ayudarlos en esta elección es invertir en su educación. Si un joven no tiene posibilidades de educación, ¿qué podrá hacer en el futuro? Pidamos para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países.
Hoje vamos entrevistar Dom Moacir Silva Arantes, coordenador de Pastoral Arquidiocesano. Na entrevista vamos falar sobre o 6º Congresso Regional da Pastoral Familiar. O que foi o Congresso Regional da Pastoral Familiar? O Congresso Regional foi um grande mutirão de estudo, de reflexão, de partilha, que envolveu a pastoral familiar em todas as dioceses do Centro-Oeste, Goiás e Distrito Federal. Foi um tempo de estudo, de aprofundamento daquilo que é a missão da pastoral familiar, da necessidade da pastoral familiar se envolver com outros movimentos, com outras pastorais que também têm a família como objeto da sua ação evangelizadora. O congresso teve o foco espiritual, celebrativo, formativo e motivacional. O que significa isso? Significa que a nossa missão, primeiro, ela parte de um encontro com Deus. Por isso a oração e a celebração são fundamentais, porque a oração nos coloca em sintonia com Deus para conhecer a sua vontade. A celebração nos coloca diante de Deus para agradecer, para louvar e bendizer aquilo que Deus realiza nas famílias e em favor das famílias. A formação nos ajuda a conhecer os conteúdos da revelação sobre o matrimônio e a família, a percebermos a realidade em que vivem tantas famílias e também a realidade da sociedade que nos chama a tomar um posicionamento, denunciando aqueles projetos sociais que vão contra o projeto de Deus, que desestruturam e destroem a família naquilo que Deus pensou para ela. E também não podemos esquecer a parte da ação. Uma vez que eu me coloco diante de Deus em oração e celebro a sua vontade, uma vez que eu conheço a vontade de Deus através da minha formação e identifico a realidade dentro da qual eu estou e também as famílias, eu sou chamado a tomar uma atitude. Eu sou chamado a desenvolver ações para promover as famílias, defender as famílias e cuidar das famílias nas diversas situações que elas encontram. Então a pastoral familiar é aquela que ora, que celebra, que se forma, é aquela que age em favor da família, para a transformação da realidade social, da realidade das famílias, a partir do projeto do plano de Deus. Muito obrigada, Dom Moacir. Acompanhe essa e outras entrevistas no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Até a próxima! Nas últimas semanas temos tratado da castidade, que se refere à virtude da temperança. Dentro deste tema falamos da castidade conjugal, em que os esposos cristãos devem amar-se, respeitar-se e santificar-se mutuamente. Tratamos também do primeiro efeito deste amor, que é a união indissolúvel dos corações e da fidelidade que deve haver entre os dois. Na castidade conjugal, o casal deve entender também como dom de Deus a vida que é gerada a partir deste amor. Hoje vamos tratar da continência, que em alguns casos é também chamada de celibato. A continência absoluta é um dever para todas as pessoas que não estão unidas pelos laços legítimos do matrimônio. A continência deve ser praticada por todas as pessoas antes do matrimônio e também por todas as pessoas que estão no estado de viuvez. Além desses casos, que são comuns a todos, existem vocações de especial consagração que são chamadas a praticar a continência por toda a vida. É o caso dos religiosos e dos sacerdotes. Para eles é necessário que hajam regras especiais para a conservação da pureza perfeita. A castidade é uma virtude frágil e delicada, que não se pode conservar se não for protegida por outras virtudes. É como um campo de batalha que necessita de uma boa defesa para alcançar a vitória. Podemos aqui enumerar 4 principais: a humildade, que produz a desconfiança de si mesmo e a fuga das ocasiões perigosas;
a mortificação que combate o puro prazer. A responsabilidade com os deveres de Estado, no casamento, na vida religiosa ou no sacerdócio, que previne os perigos da ociosidade e, acima de tudo, o amor de Deus, que, enchendo o coração, impede o homem e a mulher de se entregarem às afeições perigosas. No centro destas 4 colunas, o cristão não apenas afasta de si os ataques do inimigo e as tentações, mas, acima de tudo, consegue se afeiçoar na pureza. Como diz São Mateus, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Na série do mês de setembro, você tem acompanhado reportagens sobre a Palavra de Deus. Na semana passada, você viu uma reportagem sobre a Bíblia e hoje vai assistir uma reportagem sobre os documentos da tradição. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão unidas. Tanto uma como a outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo. Os documentos bíblicos se baseiam na tradição da Igreja, certo? Os documentos escritos no Antigo Testamento também, a maior parte se baseiam na tradição oral, que foi colocado finalmente por escrito. Os livros dos profetas foi quase a mesma coisa. Eles tinham discípulos que ouviram e passaram, e alguém finalmente escreveu, juntou o material todo, mas sempre pensando na situação para a qual eles escreviam. A transmissão dos evangelhos aconteceu oralmente na pregação dos apóstolos, que transmitiram palavras da convivência e das obras de Cristo e por escrito sobre a inspiração do Espírito Santo. A linguagem depende da situação concreta em que cada documento foi escrito. Agora, ao longo dos séculos, também o povo rezava, certo? As orações foram repetidas, as orações eucarísticas que nós temos fazem parte da tradição que era oral, antes de ser colocada por escrito. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que crê. Tem um imenso número de documentos que foram escritos ao longo de séculos e que são parte da tradição da Igreja. A tentativa sempre de interpretar a vontade de Deus para os dias de hoje. Houve documento escrito que depois foi corrigido, porque nova época, nova compreensão da verdade. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado ao magistério da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Os documentos conciliares, todos, desde o Concílio de Nicéia até Vaticano II, pronunciamentos dos papas, encíclicas, etc., documentos até das conferências episcopais, documentos dos próprios bispos, das dioceses, às vezes, é o que nós chamamos de o magistério da Igreja, certo? É o que a Igreja ensina. E o que ela ensina sempre é uma tentativa de fazer com que a verdade da Bíblia, a verdade do Evangelho, seja anunciado de uma forma mais compreensível para o povo da época em que aquele documento foi escrito. Mais uma vez, chegamos ao final do nosso programa. Acesse as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e acompanhe todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro. No próximo encontro você vai ver uma reportagem sobre a ordenação sacerdotal e ainda acompanhe o 4º episódio da série A Palavra de Deus. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas aqui na PUC TV.
Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força.